Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Consciência Próspera, sempre trazendo convidados que compartilham suas experiências de vida, seus conhecimentos, suas dicas, que de alguma maneira nos ajuda a caminhar aí com maior consciência, com maior reflexão, com maior presença na vida, sempre rumo à nossa felicidade, a felicidade que realmente integra o ser humano. Quero começar o programa convidando você a participar do lançamento do livro Avatar, Jornada do Herói, Arquétipos e Símbolos. Dessa vez, para quem não teve a oportunidade de participar aqui no Instituto Mil Segredo, nós vamos ter um lançamento lá na uma Universidade Holística do nosso amigo Otávio Leal. Otávio Leal, que é um dos 13 autores que participou também desse pequeno livro sobre o filme Avatar de James Cameron. Está convidado a estar participando com a gente. E hoje a gente vai ter um convidado especial, que esse daí, rapaz, é autor de diversos livros. É o César Romão, e ele vai estar falando sobre amor, fé e sucesso. Seja bem-vindo, César. Obrigado pelo convite, viu? Um autor consagrado, tem 12 livros publicados aqui no Brasil. Ele acabou de me dar uma notícia que está lançando uma edição comemorativa, é isso? Exatamente. Chegando às livrarias, a edição comemorativa dos 20 anos do livro A Semente de Deus. É um livro que abriu as fronteiras de 28 países para a minha literatura. No Brasil a gente já chegou a marcas expressivas de vendas. Ele tem uma recomendação de Og Bandino e de Paulo Coelho. Então, este ano, este livro completa 20 anos e a editora Academia do Grupo Planeta preparou uma edição comemorativa destes 20 anos, com uma capa linda. Olha só a capa do livro. Formato, nova bonito, diagramação. É um livro que as pessoas podem ler aí em 50 minutinhos, e eu tenho certeza que ele não está hoje em 28 países simplesmente por uma razão pequena. Eu acho que deve ter uma razão muito grande para esse livro fazer sucesso. E é uma coisa interessante porque, veja, ele faz sucesso na Rússia, ele faz sucesso na Itália, e não houve adaptações no livro para esses países, quer dizer, houve só uma versão. E é o que mais me assombra. Sim. Porque normalmente você entra num país como a Rússia, então tem que fazer uma série de adaptações. A semente nunca precisou sofrer adaptações. Ela sempre recebeu só a versão e foi colocada nas livrarias. E esse foi o seu primeiro livro. Conta a história dele. Olha, foi meu primeiro livro, em 1990 praticamente, ele saiu em 91. Desde o dia que saiu, nunca mais parou de vender, uma coisa interessante. E A Semente de Deus sempre trouxe muitas alegrias, abriu a minha carreira. Hoje são 12 livros que eu tenho aqui no Brasil, todos pelo Grupo Planeta, editora Academia. Cada um é cada um, quer dizer, não há uma das coisas que as pessoas mais perguntam, né, às vezes, Romão, se lê um, lê o outro, é sequência. Não, nenhum tem sequência. São 12 livros totalmente diferentes, com temas diferentes. E você pode começar a ler César Romão por qualquer um dos títulos. Se posso recomendar, recomendaria esse aqui, A Semente de Deus, que é o meu filho predileto. É o número 1, né? Aquele que foi o primeiro que deu. Que foi, na verdade, a semente do autor César Romão, na verdade. E é uma coisa... os editores no resto desses países todos perguntam assim, Romão, por que você não escreve um outro livro que tenha, assim, essa coisa da Semente de Deus? Mas eu não sei o que é. Quer dizer, quando você diz assim, o livro fez sucesso e faz sucesso em 28 países, o que é que faz sucesso? A gente não sabe, porque se soubesse, escrevia mais uns 30 assim, né? Né? Então tem algo aí que as pessoas realmente sentem que o coração foi tocado, e eu fico feliz, porque essa é a missão do escritor, né, na minha opinião. E para você, César Romão, o que é o sucesso para César Romão? Olha, o sucesso, ele pode ser um transtorno para a sua vida, ou ele pode ser alguma coisa realmente interessante para a sua vida. Todos nós temos um contexto do que é sucesso. Eu costumo dizer que para você ter sucesso, você precisa transformar o seu esforço em resultado positivo, você precisa transformar a sua estratégia em realização. Porque você tem um sonho, você tem um desejo na vida, mas se você não tiver estratégia, ele não acontece. Eu acho que eu sempre tive sucesso, porque eu tenho uma família maravilhosa, tenho um pai maravilhoso, uma mãe, irmãos, hoje 3 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, quer dizer, tenho uma carreira que eu agradeço todos os dias a ela,
e a carreira de conferencista. Tenho livros que chegam às mãos dos leitores aí em todos esses países. Eu acho que o sucesso é quando você consegue pegar o seu esforço e transformar isso num resultado positivo. Muito bem. Vamos aqui a participação aqui via chat. Vamos pegar aqui uma pergunta da Mariana. Mariana, boa noite Samuel, boa noite César, boa noite Mariana. Obrigado pela participação. César, você já passou por momentos de dificuldades financeiras? O que você fez para solucionar? Grande abraço. Olha, quem não passou, né? Uma das coisas que às vezes eu vejo, as pessoas que às vezes têm sucesso não querem contar, né, as dificuldades que passaram. Olha, não só já passei, como já fracassei, já errei. E eu acho que a gente resolve isso da seguinte maneira. Primeiro é você não perder a confiança em você. E você não resolve um problema financeiro com dinheiro, você resolve com boas ideias, com boas iniciativas. Uhum. Porque o dinheiro nem sempre resolve tudo. Se você pegar todo o dinheiro do mundo hoje, colocar numa mesa e dividir igualmente, amanhã você terá ricos, pobres e miseráveis. Porque cada um tem uma noção desse contexto do dinheiro. Então, se você quiser vencer um problema, por exemplo, financeiro, um problema de alguma fase de fracasso da sua vida, eu acho que é sempre com uma boa ideia, uma boa iniciativa, um coração empreendedor. Bacana. E quando é que começou o seu interesse, essa sua motivação pela escrita e por ser um conferencista também? Quando começou? Olha, isso? Eu sempre escrevi, desde de garoto, 10, 12 anos, eu sempre escrevia e ia guardando na gaveta, né? Até que um dia a gente fala, puxa, eu acho que isso aqui vai servir para alguma coisa. E na realidade a minha carreira de conferencista, ela veio ao inverso. Ela veio por causa deste livro, A Semente de Deus. Porque quando ele explodiu aqui no Brasil, nessa época, e passou a frequentar as listas de livros mais vendidos, as pessoas falam assim, Romão, você só escreve ou fala? Você não quer vir aqui bater um papo sobre esse livro, contar a história, falar um pouquinho das lições que esse livro traz? E aí eu comecei a ir a esses lugares, a essas empresas. Os convites foram aumentando, e eu acabei montando um escritório de consultoria para poder administrar os convites dessas palestras, e até hoje é assim. Nossa. Tem um recorde que está citado aqui no Brasil. Fala um pouco desse recorde, acho que é 1.340 livros, é Exatamente. isso? 1.340 livros em 3 horas, 12 minutos e 12 segundos. Como é que você conseguiu essa façanha? Na realidade é assim, eu estava num evento e nesse evento eu me assustei porque todo mundo estava com o livro na mão. Olha só. Todo mundo queria autógrafo, né? Então eu brinquei, falei, poxa, isso aqui vai ser um recorde, né? Então, ele falou, Romão, não sei o que você vai fazer. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos registrar isso aqui. E na época a minha assessoria falou com o Ranking Brasil, que é quem afere os rankings aqui no país, e eles foram até lá para conferir e tentar ver se realmente seria estabelecido um recorde, né? E foi estabelecido um recorde de um autor que assinou mais livros em menos tempo e num evento. Não há um autor aqui no Brasil que tenha assinado em um evento 1.340 livros. Nossa. Eu fiquei uma semana aqui adormecido depois, mas o que vale é que está estabelecido aí. Olha, é facinho quebrar, tá? Se você é escritor, é bem fácil quebrar. É só você pegar 1.341 pessoas, certo? Tem que comprar o livro, hein? Não vale você dar o livro para você autografar. Né? As pessoas têm que comprar o seu livro e ir lá naquele momento e você autografar. Muito bom. Era um título só ou eram vários nesse dia? Na realidade, neste dia foi um livro chamado Super Dicas para Motivar Sua Vida e Vencer Desafios, que é um livro da editora Saraiva, que faz parte de uma série elaborada pelo professor e mestre Reinaldo Polito, a quem rendo aqui a minha homenagem, a maior autoridade em comunicação da Iberoamérica. E essa série foi planejada por ele. Hoje são 25 títulos que tem essa série. É a série talvez mais vendida do Brasil nos últimos anos. Nossa, que bacana, muito bom. Mais uma participação, o Gilberto está participando aqui. Olá, Samuel. Minha pergunta para o César é: muita gente fala que é impossível viver de livros no Brasil. Você com sua carreira internacional, o que acha disso? Abraços, Gilberto.
Aqui no Brasil todo mundo diz que escritor é imortal porque não tem onde cair morto. Então, eu acho que isso mudou muito. Para você ter uma ideia, antigamente era muito difícil você ter acesso a um livro, era muito difícil você até escrever, editar um livro. Né? Hoje não é mais tão difícil. Existe um site, por exemplo, na internet, que você edita o seu livro e você pode vender por demanda. Você pode vender 1, 2, 3, 4. Esse site já tem mais de 400 autores lá, para as pessoas que querem, de repente, ter um livro. Mas eu acho assim, você tem que ter compromisso com o seu trabalho. Tem muito livro bom, mas também tem muito livro que as pessoas escreveram por escrever. Para que você tenha um bom rendimento com o livro tem que ser bom. O livro tem que trazer alguma coisa para as pessoas, porque é aí que ele vende. Nem sempre você escrever sobre o que você pensa, ou sobre o que você acha, ou a sua tese, talvez isso não interesse as pessoas, porque as pessoas, quando leem um livro, elas querem que aquele livro acrescente alguma coisa na sua vida. Os números mudaram muito, quer dizer, o Brasil hoje está entre os países. Essa é uma informação importante que eu vou te dar. O Brasil está entre os países que mais leem no mundo hoje. E uma das provas disso é o aumento sucessivo das livrarias. Quer dizer, hoje nós já temos mais livrarias do que Buenos Aires, aqui, a nossa querida vizinha, aqui na Argentina. E o Brasil, em Buenos Aires, por exemplo, não há megas como há aqui no Brasil. Aqui há megas livrarias. Você vê como as livrarias estão aumentando. Nossa. Agora, por que a livraria aumenta? É porque o brasileiro não lê? É porque o brasileiro lê, porque o brasileiro consome o livro. Eu acho que se você fizer um trabalho sério, você vai poder sim viver dos seus livros e outras coisas que o livro traz. Você vai poder ser um professor, você vai poder dar aula, você vai poder dar palestra. Quer dizer, o livro abre todas essas portas. Ele vem com uma série de... como se fosse uma rede de ações. O convite vem, aí você vai ter que estar preparado para responder, porque se você, por exemplo, você nunca fez uma palestra, aí você é convidado para fazer, certo? Vai lá e se torna um fiasco. Né? Aí você recomenda o nosso amigo? Professor Reinaldo Polito. Quer fazer palestra? Faça primeiro o curso do professor Reinaldo Polito. Aí você vai estar preparada para falar em público. Muito bem. Por falar em mestre, pessoas que a gente admira, quais são as pessoas que você teve uma admiração, assim, que te inspirou a ser um escritor, ou te inspirou a ter essa coisa de conferencista, coisa de transmitir um conhecimento com um propósito para as outras pessoas, para o ser humano, para beneficiar? Olha, no início foi uma única pessoa. Sim. Hoje eu tenho muitas. Até se você entrar no meu Facebook, que é facinho, www.facebook.com/César Romão. Você vai ver lá algumas fotos com uma legenda escrita assim, com alguns dos mestres que inspiram ideias e conhecimento. Então você vai conhecer alguns. Mas tem um, para mim, que é especial, sempre foi muito especial, que foi praticamente a pessoa na qual eu inspirei a minha carreira. E esta pessoa chama-se Og Mandino. Og Mandino foi o maior fenômeno editorial na década de 60, 70 nos Estados Unidos. Na minha opinião, ainda é o maior conferencista do mundo, depois de Jesus Cristo, porque o maior conferencista do mundo para mim foi Jesus. A maior palestra do mundo foi o Sermão da Montanha. Não se fez nada igual ainda. E aí, Og Mandino, eu tinha assim, um fascínio pelo trabalho dele, pelos livros dele, pela posição, pelas palestras dele, e eu há 25 anos atrás dizia, puxa, eu queria muito fazer o que ele faz. Sim. Então ele foi o meu mentor nessa história de livros e conferências. E que bacana depois ter um comentário do próprio Og Mandino falando do livro, né, que é ele até diz aqui na conta capa, é um livro poderoso que afetará a vida de todos os que leem. Esse comentário é do Og Mandino. É do Og Mandino. Veja como é o destino. Né? Então, eu às vezes digo às pessoas, é uma coisa difícil de você entender, de acreditar, mas olha, às vezes o nosso destino está no caminho que nós evitamos. Então, às vezes a pessoa bate, mas de repente ela evita tanta coisa, o seu destino pode estar ali. E eu tenho muito orgulho de ter sido amigo de Og Mandino, de ter muito orgulho dessa recomendação que ele tem nesse livro, é o único livro que ele recomendou durante toda a sua carreira. Então isso para mim é uma marca assim incomparável,
e eu acho que é a recompensa pelo valor daquilo que você se propôs a fazer. Sim, muito bom. Vamos para mais uma pergunta aqui via chat. Lucas pergunta: boa noite, César. Como você encontra tempo para escrever seus livros? Isso é fácil, é uma coisa que eu amo, eu adoro, eu gosto, eu escrevo a todo momento. Eu estava aqui na sua recepção, logo que cheguei, porque eu sou extremamente pontual, assim como o seu programa, que eu vi aqui começou no horário, então eu chego sempre um pouco antes, eu já pego a minha caneta ali, escrevo. E é uma coisa interessante, porque todo o planejamento do livro eu faço em folhas com caneta ainda. Eu uso o computador só no segundo estágio. O primeiro estágio é todo um material que eu ainda escrevo. Então eu escrevo nos aviões, eu escrevo nos intervalos de palestra, às vezes numa sala de espera, a gente está lá num camarim. Então eu estou sempre colocando ideias e aí vou juntando. Depois que eu tenho bastante, aí eu sento no computador e começo a organizar. É assim que nascem os meus livros. A Cláudia do Rio de Janeiro. Boa noite, meninos. César, te ouvindo falar, me lembro de uma frase que li em algum lugar. O sucesso não pode ser comprado com dinheiro, mas conquistado com ações. O bate-papo está ótimo. Beijos, Cláudia, do Rio de Janeiro. Na realidade é assim, que tipo de ações, né? Eu acho que você tem que pensar na sua vida em ações nutritivas, coisas positivas, porque só ações não resolve, quer dizer, você tem que ter ações que transformem, como eu disse no início do programa, o seu esforço em resultado positivo. Então, de nada adiantaria, por exemplo, eu escrever 12 livros se nenhum dos 12 fosse lido. De nada adiantaria eu fazer uma palestra onde as pessoas não veriam a hora que terminasse. Às vezes, numa convenção, a melhor notícia é dada pelo mestre de cerimônia, quer dizer, olha, o próximo palestrante não veio. Então, há uma felicidade. Eu acho que essa frase é correta, mas em parte, quer dizer, que tipo de ações? Então, sempre que você quiser sucesso, eu acho que você tem que plantar coisas boas, ações nutritivas, e é assim que a gente caminha. Falar em plantar, né, a semente de Deus, e plantar, essa coisa de plantar, como é que a gente pode, né, a gente vive em São Paulo, aqui eu estudei em São Paulo, como é que a gente pode, em meio a tantos compromissos, a tantas exigências, a tantas coisas que a gente tem no cotidiano, fortalecer o nosso coração? Como é que a gente pode fortalecer o nosso coração em meio a tantas opções de buscas, opções de coisas para se fazer, opções de coisas, de exigências que o cotidiano nos mostra a todo tempo, né? Que essa é uma das maiores queixas que a gente tem ouvido falar, desse estresse, dessa correria frenética do dia a dia, e que às vezes sente que o coração está fraco. Como é que a gente pode fortalecer o nosso coração então, em relação? Quando você olha aquela rua direita, por exemplo, em São Paulo, você vê todo mundo andando depressa. Até quem não precisa andar depressa está andando depressa. Eu acho que falta nas pessoas um pouquinho de consciência delas entenderem que elas são donas do seu tempo, são donas do seu ritmo. Então, as pessoas querem viver o ritmo do mundo, estão esquecendo de viver o ritmo delas. Você não é escravo e você não precisa viver o que todo mundo está vivendo. Então é assim, a pessoa, está todo mundo namorando uma moça loira, é a fase de namorar a moça loira, tá certo? Aí ele é apaixonado por uma morena, mas ele vai namorar a loira, porque está todo mundo namorando a loira, está todo mundo assistindo um determinado canal de televisão, aí você acha que para você ficar up to date, você tem que fazer o que os outros fazem. Não necessariamente, eu acho que você tem que ter uma conduta que determine o que é bom para você, o que é legal para você. Você não precisa viver a vida do mundo, você veio aqui para viver a sua vida. E você não vai deixar de ser você, tá certo? Porque você não tem o carro do ano, ou porque você não mora na casa que todo mundo gostaria de ter, ou num lugar bacana, que você não está na universidade que todo mundo está. Você não pode deixar de ser você, você tem que ser você sempre, independente do que você veste, do que você frequenta e das pessoas que você anda. Eu acho que quem te classifica pelo que você tem, essas pessoas eu acho que não devem fazer parte do seu rol de amizades.
Pegando o gancho até nessa sua resposta, né, para a gente focar num outro tema que é correlacionado. Como é que você administra a sua agenda de exigências de palestras, de cursos, de eventos? Como é que você faz essa administração do tempo? Qual é a dica que você daria para pessoas que têm esse ritmo também intenso? Você tem que pôr o seu limite. Para você ter uma ideia, eu faço uma média de 18 eventos e ainda tem um programa de rádio, ainda a gente dá entrevistas aí em todos os estados que a gente passa. Agora, qual é o seu limite? Tem gente que não impõe o seu limite. Então, no escritório, quando chegou a esse número, que é um número que eu classifico como limite, para que eu não me anule no resto da minha vida, para que eu não me anule com o tempo com os meus filhos, com a minha família, acabou, parou. Mas, Romão, não dá para fazer... Não dá. Mude a data do seu evento. Tá certo? Porque não dá. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Elas precisam colocar limites na sua vida. Então, eu vejo os jovens hoje. Os jovens, então, estão totalmente sem limites, né? E tem jovem, eu faço muita palestra em universidade, eu fico estarrecido de ouvir o que eles contam. Tem jovem, por exemplo, que vai em 4 baladas na sexta, 5 no sábado e 3 no domingo. Aí, segunda-feira, acorda para trabalhar e ainda vai à noite vai estudar. Quer dizer, aí a pessoa fala, eu não estou contente no trabalho, né? Eu não consegui hoje ir bem na prova, tá certo? Quer dizer, qual é o limite? Gente, nós temos limite, o nosso corpo pede limite. Aliás, o nosso corpo está sempre nos avisando, porque o corpo fala. Então ele fala assim para você, para de fumar, você não para. Para de comer a gordura da picanha, você não para. Então o corpo está sempre dando sinais. Eu acho que as pessoas precisam encontrar o seu limite e trabalhar dentro dele. É só por isso que a gente fica estressado, porque a gente quer fazer além do limite. Aí quando você ultrapassa o seu limite, o estresse acontece. Você falou sobre o maior palestrante de todos os tempos, você falou sobre a melhor palestra lá no Sermão da Montanha. Em sua opinião, qual é o grande ensinamento do Cristo? Assim? Olha, muita gente, a maioria das pessoas, né, que falam assim, seria o amarás teu próximo como a ti mesmo. Agora, olha que coisa interessante. Tem gente que não se ama. Tem gente que se odeia. Tem gente que acha que se amar é maltratar o outro. Aí ela vai fazer isso também para o outro. Eu acho que o maior ensinamento do Cristo foi a possibilidade que ele nos ensinou de transmutar, sabe? A possibilidade do milagre. É o milagre de você perdoar, é o milagre de você transmutar um sentimento que não é bom, tá certo? Num sentimento bom, num sentimento bacana, que possa trazer benefício às pessoas. Eu acho que esse é o grande ensinamento dele. É isso que ele queria, no meu ponto de vista. Ele queria nos ensinar que a gente pegasse o que é ruim, tá certo? E pudesse fazer disso coisas boas na nossa vida. Toda a vida dele foi em cima disso, né? Muito bem. A gente recebeu aqui um sinal, já que nós estamos no horário de ir para o nosso intervalo. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já aqui com o programa Consciência Próspera, hoje entrevistando César Romão. Voltamos já. Até já.